Grande esse povo está esperando na cidade. Boa tarde a todos vocês que nos assistem pela TV Câmara, pelas mídias sociais, para hoje, junto com os vereadores, presidentes e membros das comissões, participarmos da reunião conjunta das comissões permanentes da Câmara Municipal de São José. Eu quero cumprimentar os presentes, eu sei que tem alguns vereadores que ainda vão entrar, mas então cumprimento a vereadora Sandra e pode, fazendo o seu cumprimento, também manifestar sua presença, por favor. Boa tarde, presidente, vereadora Mary, vereador Caê e a todos que nos acompanham para esta reunião, então, das comissões. Sandra Martins, do PSDB, presidente da Comissão de Saúde, Educação, Assistência Social, Cultura e Defesa do Consumidor. Obrigado, vereadora Sandra. Boa tarde, vereador Caê. Boa tarde, presidente Moacir. Boa tarde, vereadora Sandra, que preside a Comissão da Assistência, vereadora Mary, que preside a Comissão de Orçamento, vereador André Gesser, então confirma a minha presença, vereador Caio Martins, PDT, membro da Comissão de Constituição e Justiça. Obrigado, vereador Caê. Boa tarde, vereadora Mary. Boa tarde, presidente Moacir. Demorei para entrar no link, o computador estava com problema. Boa tarde a todos, boa tarde, vereadora Sandra, vereador Caê, vereador André, Mary Hang, PSD, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. Obrigado, vereadora Mary. Boa tarde, vereador André. Boa tarde, presidente. Boa tarde, vereadoras e vereador. A nossa comunidade também uma boa tarde. André Gesser, PDT, membro da Comissão de Educação, Saúde, Assistência Social, Cultura e Defesa do Consumidor. Obrigado, vereador André. Moacir da Silva, PDT, presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Nós vamos dar início aos trabalhos, senhores vereadores, lendo a ata da sessão anterior, da reunião nossa conjunta anterior. Eu me permito só pular o introito da ata e ir direto na parte que passa para os trabalhos específicos, pode ser? Como vocês já tomaram ciência também da ata que está à disposição. Na sequência, passando a distribuição das matérias, restou definida a relatoria do vereador Moacir da Silva ao projeto de lei complementar 09 de 2020, que altera o dispositivo da lei complementar 95, de 20 de dezembro de 2019, que foi distribuído para parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Teve uma informação do Legislativo da Câmara que houve um engano ao ser encaminhado para a distribuição das comissões e que o presidente da Câmara terá 3 dias para fazer o encaminhamento à Procuradoria da Casa e depois encaminhar para a distribuição. Assim que o fizer, ele já está distribuído e será exarado o parecer. Da relatoria da vereadora Sandra Pereira Alves Martins no projeto de lei 51 de 2020, que altera a lei 4.530 de 2007, que trata da concessão de isenção do IPTU. A relatoria do vereador Cloni Capistrano Maia de Lima no projeto de lei 097 de 2019, que proíbe o ingresso de representantes de agências de modelos e afins nos ambientes das escolas da rede municipal do ensino de São José. A relatoria do vereador Sanderson Messides Jesus, no projeto de lei 62 de 2018, que dispõe sobre a instalação de placas de braille no interior de táxis do município de São José, contendo o número do prefixo do veículo para identificação pelos passageiros com deficiência visual. A relatoria do vereador Sanderson Messides Jesus ao projeto 115 de 2019, que denomina de João Farias da Silva, Rua do Bairro Santo Saraiva, em São José. Relatoria do vereador André Gesser, no projeto de lei 76 de 2019, que denomina de João Farias da Silva, Rua do Bairro Santo Saraiva, em São José. A relatoria do vereador André Gesser ao projeto de lei 18 de 2020, que autoriza o Poder Executivo Municipal a determinar a obrigatoriedade de reciclagem de resíduos orgânicos no âmbito do município de São José. Finaliza a distribuição. Finalizada a distribuição, foi realizada a leitura do parecer do projeto de lei 139 de 2019, que dispõe sobre a emissão de cartão de passe livre, gratuito, de transporte coletivo para menores de 7 anos,
pelas empresas que possuem linhas regulares ou que transitem no município de São José, com relatoria do vereador Carlos Eduardo de Souza Martins, e teor contrário à matéria. O parecer foi aprovado da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e na Comissão de Finanças e Orçamento com votos dos vereadores Carlos Eduardo de Souza Martins, Moacir da Silva e Mary Terezinha de Melo Rang. Após, procedeu-se a leitura do parecer ao projeto de lei 41 de 2020, que obriga os condomínios residenciais, comerciais ou mistos do município de São José a comunicar aos órgãos de segurança pública a ocorrência ou indício de episódios de ocorrência de violência doméstica e ou familiar, verificadas nas respectivas dependências e ou unidade contra mulheres, crianças, adolescentes ou idosos, com relatoria da relatora, da vereadora Mary Terezinha de Melo Rang e teor favorável à matéria. O parecer restou aprovado na Comissão de Constituição, Justiça e Redação, na Comissão de Finanças e Orçamento e na Comissão de Educação, Cultura, Saúde, Assistência Social e Defesa do Consumidor. Com voto dos vereadores Carlos Eduardo de Souza Martins, Moacir da Silva, Mary Terezinha de Melo Rang, Sandra Pereira Alves Martins e André Gesser. Encerradas as deliberações sobre os pareceres, a vereadora Mary Terezinha de Melo Rang discorreu acerca do projeto de lei 46 de 2020, o qual versa sobre o salário e educação, requerendo agilidade na sua tramitação. Na sequência, o vereador Antônio Lemos relembrou que pedidos de informação formulados pelas comissões legislativas não estão sendo respondidos e sugeriu o encaminhamento de manifestação aos responsáveis, solicitando providências. Ato contínuo, cada vereador fez sua manifestação final e, sem mais a tratar, deu-se por encerrada a presente sessão. São José, 30 de junho de 2020. Pergunto, como se manifestam os vereadores com relação à ata? Vereadora Sandra Martins. Favorável, presidente. Vereador André Gesser. Favorável. Vereadora Mary Rang. Favorável, presidente. Vereador Carlos Eduardo de Souza Martins. Favorável, presidente. Pois não. Vereadores, passamos agora à distribuição dos projetos. Projeto 148 de 2018. Ele vai para as comissões, a Comissão de Mérito, Comissão de Educação, Cultura, Saúde, Assistência Social e Defesa do Consumidor. Pergunto, vereador André, pode ser o relator dessa matéria? Sim, presidente. Só me passa de novo o número, por favor. Projeto 148/2018. Projeto 163/2017, também Comissão de Mérito, Educação, Cultura, Saúde, Assistência Social e Defesa do Consumidor. Eu peço licença para passar a relatoria ao vereador Edilson. Vereadores concordam? Vereadora Sandra concorda? Vereador André concorda? São os dois vereadores dessa comissão. Projeto 36 de 2018, também no mérito para Educação, Cultura, Saúde, Assistência Social e Defesa do Consumidor. Vereadora Sandra, pode fazer a relatoria? Qual o número? Número 36 de 2018. E o outro que foi para o vereador Edilson? 163 de 2017. É parlamentar também? E o vereador André, 148/2018. Também na Comissão de Mérito, Educação, Cultura, Saúde, Assistência Social e Defesa do Consumidor, ao projeto 002 de 2020. Eu não sei quem é a autoria,
Mas pergunto, o vereador André pode fazer a relatoria? Sim, presidente. Se o presidente puder ler as emendas do projeto, eu agradeço também. Eu peço até escusas, mas o Legislativo não está mais encaminhando os projetos de forma escrita, e sim só a relação e para qual Só comissão número? cai. Parece que foi uma orientação interna, o que realmente... Só o número, presidente? Para nós. Só o número 002 seria de 2020. interessante, Vossa Excelência, solicitar que venham as emendas, até para quem nos acompanha pelas redes sociais, até nós parlamentares sabemos as emendas do que está tramitando, né? Vamos solicitar e pedir que isso conste em ata, que o Legislativo prepare as emendas de cada um dos projetos que vão vir para a distribuição dos vereadores. Os vereadores devem ter percebido que há 2 sessões isso alterou, que nós não estamos mais recebendo eles com a emenda impressa, e sim apenas uma folha com a relação. Isso também prejudica a condução dos trabalhos. Presidente, pode só repetir até o número? Dúvida, presidente. Esse último? O último é 002/2020. Obrigado. Certo. Pois não, vereadora Sandra? Não, até uma dúvida que me veio agora. Vossa Excelência botou um projeto para o vereador Edilson, porém ele nunca participa das reuniões, né? Eu não sei, esse ano ele não participou, e ano passado não sei se participou de umas 2 reuniões. É por isso mesmo, vereadora. O que o vereador André acha? Como são 3 membros, eu quis também... mas porque não participa, né? Eu acho que já nem, regimentalmente, já nem faz mais parte da comissão. Os 2 segundo membros o nosso da comissão, regimento, né? Os 2 membros da comissão querem que eu redistribua para um de vocês 2, eu posso fazer. Eu acho que para a senhora, vereadora Sandra, a senhora pode relatar esse projeto, então, 163 de 2017? Eu acho que faz sentido, presidente, porque realmente o que a vereadora Sandra falou é relevante, porque se a gente não tem a participação de um membro na comissão, pelo menos esse ano, em nenhuma reunião, não faz muito sentido para nós. Colocar projeto para relatoria, até porque fica sob nossa responsabilidade, né? Sim. Então, eu estou retificando e passando essa relatoria para a senhora, vereadora Sandra, o projeto 163 de 2017. Aproveito a oportunidade, vereadores, e justifico a ausência do vereador Cloni Capistrano e do vereador Antônio Lemos, que não podem estar presentes, pelo menos por enquanto, vão tentar acessar a reunião ainda. Redação final. Na Comissão de Justiça, a relatoria foi do vereador Cloni, então a redação final passa a ser do vereador Cloni também, ao projeto 047 de 2019. Certo? O projeto 31 de 2020, ele foi um pedido de informação do vereador Cloni, retorna ao vereador para que ele possa concluir o parecer. Também o projeto 34 de 2020 foi um pedido de informação do vereador Sanderson, retorna ao autor para que ele possa fazer o relatório. E também o projeto 36 de 2020, o relator, o vereador Cloni, o projeto retorna ao relator para que ele possa exarar o parecer e trazer para as comissões. Perfeito, vereadores? Parece que o pedido para que as informações chegassem surtiu efeito e elas chegaram todas numa leva só, né? Agora, senhores vereadores, eu tenho ainda para distribuir um recurso do vereador Cloni Capistrano Maia de Lima com relação a um projeto. Eu vou ler para os senhores. O vereador abaixo assinado, com base no artigo 130, parágrafo 2º, letra E, combinado com o artigo 164 do Regimento Interno da Câmara Municipal de São José, recorre ao plenário contra a devolução do projeto de lei 40 de 2020, de sua autoria, que denomina Max Ablitzel, a praça no Parque Linear da Fazenda Santo Antônio, por entendê-lo devidamente formalizado e em termos e versar matéria de competência da Câmara, claramente constitucional, sem qualquer violação das normas regimentais. A matéria em questão foi devolvida com amparo no artigo 167, inciso 6º, subsidiado pelo parágrafo 2º do artigo 131 do Regimento Interno. Normas que o autor da proposição não encontrou guarida para sua recusa. Diante da falta de indicação precisa dos motivos da devolução,
espera que o plenário defira o presente recurso, dando-se o devido trâmite à proposição. Em 23 de junho de 2020, Cloni Capistrano Maia de Lima. Senhores vereadores, esse projeto, a praça, o Parque Linear da Fazenda Santo Antônio, tem um projeto inicial de autoria da vereadora Mary Hang e do vereador Urvino, que deu o nome a esse parque. Posteriormente, o vereador Cloni protocolou um projeto para nominar aquele parque. O presidente, entendendo que versava sobre a mesma matéria, o mesmo conteúdo e a mesma área, não aceitou o segundo projeto. É com relação a isso que o vereador está questionando, porque entende que deveria ser aceito o segundo projeto. Então, eu encaminho à Comissão de Justiça, ao presidente da Comissão de Justiça, Moacir da Silva, para que ele possa se manifestar sobre essa questão, que sou eu mesmo. Concordam, vereadores presentes na reunião? Vereadora Sandra. Sim, presidente, até porque o regimento já é bem claro nesse assunto, quando tiver 2 ou mais projetos que versem sobre a mesma matéria, a prioridade é sempre pelo que entrou primeiro, pela ordem cronológica. Por isso, formalmente, nós devemos nos manifestar enquanto Comissão de Justiça. Vereadora Mary, concorda com esse encaminhamento? Concordo que o senhor deu parecer, porque tem o mesmo entendimento da vereadora Sandra. E assim, esse entendimento tem ganho guarida aqui nesta casa, que ao ingressar denominando um patrimônio público, sempre será o primeiro que é protocolado nesta casa. E o vereador Cloni, nesse entendimento, ele quer desconsiderar todo o trabalho até então. Então, concordo que o senhor se manifeste, mas tenho já o meu voto contrário, porque a gente sempre trabalhou, né, que sempre fez assim, que o regimento assim determina. Obrigada, Perfeito. Presidente. De nada. Concordo com esse encaminhamento, vereador André? Presidente, Sim, presidente. Isso está no artigo 168, parágrafo 4º. Tramitando mais de uma proposição sobre a mesma matéria, discussão e votação obedecerão à ordem cronológica de apresentação. Obrigado, vereadora. Concorda, vereador Caê, com o encaminhamento? Sim, presidente, concordo. Perfeito. Senhores vereadores, nós temos alguns pareceres para pegarmos as suas avaliações hoje. Projeto de Lei 46 de 2020, governamental, da Prefeita Municipal, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar junto ao orçamento do município de São José para o exercício 2020. Envolve a Comissão de Justiça, que tem 2 membros presentes hoje, e a Comissão de Finanças, que tem a vereadora Mary presente hoje. O projeto de lei, ele visa autorizar crédito adicional suplementar junto ao orçamento do município de São José para o exercício 2020. O projeto, ele entrou nessa Casa Legislativa no dia 17 de junho de 2020 e foi lido no dia 22 de junho de 2020. Em 24 de junho, o projeto de lei 46 foi encaminhado para as comissões a fim de exararem parecer, e é o relatório. O projeto de lei 46 visa suplementar o orçamento do município, possibilitando a reforma do Centro Educacional Municipal Morar Bem, bem como obras nos ICIs Bom Jesus, Maria Ferreira, Rosângela Caldas e Tarumã. Conforme expõe na exposição de motivos, a autora discorre que a proposição também visa a apropriação orçamentária e a melhor aplicação dos recursos do salário e educação que são repassados ao município pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE. Juntando todas as argumentações constitucionais e de mérito, nota-se que há competência jurídica e legal para a iniciativa do projeto em questão. Também observa-se que há mérito, principalmente levando em consideração que investir na reforma de centros educacionais é investir na educação e no futuro de muitos que nessas instituições estudam. Ante o exposto, esgotadas as atribuições dessas comissões, destaca-se a presença dos requisitos de legalidade e constitucionalidade,
bem como encontra-se mérito para aprovação do projeto de lei 46 de 2020. Isto posto, encaminhem-se ao plenário para discussão e deliberação do referido projeto de lei 046 de 2020. São José, 6 de julho de 2020. Vereador Moacir da Silva, relator, presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Pergunto, como se posiciona o vereador Caê? Acompanho o parecer, presidente, porque está dentro das atribuições legais. Obrigado. Como se manifesta a vereadora Mary? Favorável, presidente. Quero lhe agradecer pela presteza do parecer. A Secretaria de Educação está numa frente de investimento na área da educação infantil, de melhoria das instalações que a gente tem. A vereadora Sandra bem conhece o CI Morar Bem, sabe que sempre necessitou de uma melhoria, como aconteceu, né, com esse investimento, está acontecendo com o salário de educação. A prefeitura tinha um planejamento para investir o salário de educação em 2020 e veio mais do que organizado pelo município. Então, o que está se fazendo aqui é possibilitando que a educação de São José tenha mais investimento onde realmente é prioridade, educação para a cidade. Obrigada, presidente, e o meu voto é favorável. Então, está aprovado e pode encaminhar ao plenário. Perfeito, porque se houver mesmo 3 posições contrárias, quem desempata é o presidente e já tem voto favorável. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, emenda substitutiva 001 ao projeto de lei 147 de 2019. Ele é o autor, o vereador Rodrigo Andrade, e o autor da emenda é o vereador Cloni Capistrano Maia de Lima. Relatoria do vereador Carlos Eduardo de Souza Martins. A emenda substitutiva 001 ao projeto de lei 147 foi pautada na sessão do dia 3 de março e tem por objetivo principal trazer um período dentro da razoabilidade de tempo que fique justo para ambos, o empresário que se dispõe a investir durante o período acordado e o poder público que concede o espaço. Esse projeto ele tem ligação com a concessão dos espaços. O autor da emenda acredita que a redação original de 10 anos, prorrogável por mais 10 anos, é um período muito extenso, que 5 anos, prorrogável por mais 5 anos, se encaixa melhor do princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Um lapso temporal justo, mas que em muitos casos, se assim for necessário, conforme alega a justificativa, que se for o entendimento da administração, 10 anos ininterruptos. Tem mérito a redação da emenda substitutiva, pois coloca um tempo razoável, em vista que se trata de concessão de bens públicos, podendo chegar a 10 anos, que antes eram 8 anos, aumentando-se 2 anos nessa conjuntura e não 12 possíveis da redação original. Desta forma, percebe-se que não possui a emenda substitutiva em análise qualquer vício ou ofensa à ordem jurídica. Ante o exposto e esgotadas as atribuições desta comissão, destaca-se a presença dos requisitos de legalidade, funcionalidade e mérito na emenda substitutiva 001 ao projeto de lei 147 de 2019, estando apta a ser votada. 7 de julho de 2020, Carlos Eduardo de Souza Martins, relator da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Vereador Moacir vota favorável ao parecer. Vereador Caê. Presidente, como eu já me manifestei, voto favorável. Acho que agora a gente chega numa ação que é aquilo que já debatemos aqui nas comissões, sim, que é uma emenda que venha dar o encaminhamento do debate que já foi feito aqui, né? Perfeito, está aprovado então. Vereadores, parecer conjunto da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Comissão de Finanças e Orçamento, Comissão de Obras, Serviços Públicos e Defesa do Meio Ambiente, Comissão de Educação, Cultura, Saúde, Assistência Social e Defesa do Consumidor. Ele é um projeto de lei ordinária 42 de 2020, parlamentar, do vereador Alexandre Rosa, cria o grupamento especial da Guarda Municipal Ambiental e dá outras providências.
O projeto de lei ele foi protocolado junto à Casa Legislativa no dia 8 de junho de 2020. Esta é a análise. Iniciando a análise do projeto, vale salientar que a matéria é de valorosa importância ao propor a criação do grupamento especial junto à Guarda Municipal, com atribuição específica de realizar ações de fiscalização ambiental. Todavia, apesar do nobre e oportuno propósito, o projeto padece de incorreções as quais inviabilizam seu prosseguimento conforme segue. A respeito da competência privativa do chefe do Poder Executivo, assim dispõe o artigo 50 da Lei Orgânica. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer vereador ou comissão, ao prefeito e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nessa Lei Orgânica. São de iniciativa privativa do prefeito as leis que dispõem sobre criação de cargos, empregos ou funções públicas na administração municipal e fixação e aumento da respectiva remuneração. Servidores públicos municipais, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria. Criação, estruturação e atribuições das secretarias municipais e órgãos da administração direta. Em exame, ao artigo transcrito, de imediato, percebe-se que o projeto viola a legislação acima, exposta a criar funções e vantagens salariais a servidores públicos, além de dispor sobre a estrutura e atribuições de secretarias municipais, objeto de competência exclusiva do Poder Executivo. Desta forma, manifesta-se ante o exposto, encaminha-se ao setor legislativo para adoções das providências necessárias, manifestando-se contrário à proposição em razão das violações legais apresentadas. 30 de junho de 2020, vereadora Mary Hang. Este vereador se manifesta favorável ao parecer da relatora Mary. Como é que se manifesta o vereador Caê? Eu também acompanho a relatora, porque é preciso responsabilidade nos encaminhamentos legislativos, realmente está fora da nossa atribuição legal. Eu voto com a relatora. Como vota a vereadora Mary? Presidente, eu conversei pessoalmente com o vereador Velha. O mérito é louvável do vereador, a preocupação também, mas extrapola a nossa competência quando ele determina atribuições, quando ele determina atribuições e também remunerações diferenciadas para uma categoria. Nesse sentido, voto com o parecer. Obrigada. Nada. Como se manifesta a vereadora Sandra? Eu acompanho o parecer também. Obrigado. O vereador André, como se manifesta? Eu acompanho da mesma forma, porque, como está muito claro que é inconstitucional, não tem o porquê, né, essa matéria ir para discussão no plenário. Perfeito. Vai a arquivo, esse projeto automaticamente ele é arquivado pelo parecer das comissões, parecer conjunto. Senhores vereadores, parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Comissão de Obras, Serviços Públicos e Defesa do Meio Ambiente. São duas comissões, então. Voto o vereador Moacir e o vereador Caê, já que os outros vereadores não estão hoje na reunião. Ele é um substitutivo global ao projeto de lei 100 de 2019. Ele é de origem parlamentar. Dispõe sobre a limpeza de terrenos baldios e particulares e a relatoria do vereador Carlos Eduardo de Souza Martins. Ele faz todo a retrospectiva constitucional com relação ao projeto e ainda, quanto ao mérito, é de suma importância porque envolve saúde pública, evita acúmulo de bichos causadores de doenças, além da estética dos lugares e preservação do meio ambiente limpo. Sendo assim, a proposição do substitutivo global ao projeto de lei 100 de 2019 não possui nenhum óbice jurídico, estando apta a ser discutido em plenário. Ante os postos esgotados as atribuições dessas comissões, destaca-se a presença dos requisitos de legalidade e constitucionalidade ao substitutivo global, ao projeto de lei 100 de 2019, bem como o mérito para sua aprovação. São José, 3 de julho de 2020.
Pergunta agora, lógico, primeiro, eu me manifesto favorável ao parecer. Pergunta o vereador Caê como é que ele se manifesta. Então, favorável ao parecer, presidente, cabe destacar que esse substitutivo foi justamente para aperfeiçoar e adequar a matéria. Então, o autor se conscientizou de que era preciso adequá-lo e agora se torna factível de ir ao debate do plenário dentro dos requisitos que pede a nossa Constituição e o mérito, é claro, de um cuidado com a cidade. Obrigado, vereador Caê. Então, ele está aprovado e vai ao plenário. Parecer conjunto da Comissão de Justiça e Redação, Comissão de Obras, Serviços Públicos e Defesa do Meio Ambiente. Ele é o projeto de lei 4 de 2020, é o Poder Executivo que é o autor, altera o inciso 4º do artigo 21 e acrescenta os incisos 4º e 5º à Lei 1650 de 1985, Plano Diretor Municipal, e dá outras providências. O relator é o vereador Túlio Salles Maciel. O presente projeto de lei, número 4, tramitou nesta Casa no dia 18 de fevereiro de 2020, com a seguinte emenda. Altera o inciso 4º do artigo 21 e acrescenta os incisos 4º e 5º à Lei 1605 de 1985, Plano Diretor Municipal, e dá outras providências. No dia 20 de fevereiro de 2020, memorando 13 de 2020, assinado e promovido por este vereador, foi designada audiência pública, que aconteceu no dia 16 de março de 2020, sendo o projeto em questão debatido pelos vereadores presentes e demais autoridades interessadas. No dia 23 de abril de 2020, foram promovidas e protocoladas por esse vereador, que subscreve 2 emendas aditivas, de número 002/2020 e 003/2020, que tinham como emenda respectiva acrescentar o inciso 5º ao parágrafo 21 do artigo 3º do projeto de lei 4 de 2020, que altera o inciso 4º do artigo 21 e acrescenta os incisos 4 e 5º do artigo 23 da lei 1605 de 1985 e dá outras providências, e acrescenta o inciso 6º ao parágrafo 21 do artigo 3º do projeto de lei 4 de 2020, que altera o inciso 4º do artigo 21 e acrescenta os incisos 4º e 5º ao artigo 23 da lei número 1605 de 1985. Devido tais emendas supracitadas não ter sido debatidas em audiência pública, visto que foram protocoladas posteriormente à data da audiência, essas foram arquivadas por este vereador no dia 5 de maio de 2020. Em sua justificativa, o Poder Executivo destaca que as alterações pretendidas visam proporcionar prima facie a extensão do zoneamento diferenciado atualmente existente nas áreas residenciais, que foi inserido no Plano Diretor Municipal pela Lei 4.210 de 2004, para que as áreas mistas, assim como pacificar de forma objetiva alguma divergência que existem na legislação municipal vigente, além de estender a aplicação desse zoneamento diferenciado para as áreas mais desenvolvidas no município, haja vista significativo incentivo à construção civil de alto padrão, desde que cumpridas algumas exigências necessárias. Tudo isso visando o tratamento equitativo para todos os cidadãos, assim como o desenvolvimento econômico do município. Em relação à análise da matéria em questão, faz-se necessária a ressalva que o princípio constitucional da separação dos poderes disposto no artigo 3º da Constituição Federal de 1988, onde salienta os poderes da União independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, da seguinte forma. Artigo 2º, são poderes da União independentes e harmônicos entre si. Dessa forma, conforme compreensão tripartite da separação dos poderes, é possível observar a teoria de freios e contrapesos objetivada em evitar a sobreposição de um poder sobre o outro, com vistas mantendo a harmonia e independência entre eles. Em síntese, conforme o princípio da interdependência dos poderes da União, não cabe ao Poder Executivo, em que tem função de administração do poder público, influenciar ou sobrepor as funções do Poder Legislativo, sendo o encargo deste a elaboração de leis e fiscalização dos atos governamentais. É possível também a promoção de projetos de lei
pelo Poder Executivo, desde que analisado, debatido e votado pelo Poder Legislativo, conforme a concepção tripartite observada na Constituição Federal. Ante os postos esgotadas as atribuições dessa comissão, vislumbra-se o benefício do projeto 04 de 2020 aos munícipes, visto a necessária e benéfica retomada do desenvolvimento econômico de São José. Dessa forma, destaca-se a presença dos requisitos de legalidade e constitucionalidade. Túlio Maciel, relator vereador, da Comissão de Justiça e da Comissão de Obras. Só tem o vereador Caí e o vereador Moacir. Eu confesso para vocês que eu não sei exatamente do que trata o conteúdo e eu peço vistas a esse projeto para a gente poder avaliar do que trata. Haja vista que o único projeto de plano diretor que tem, ele está com a relatoria da Comissão de Justiça e não da Comissão de Obras. Pergunta ao vereador Caí como é que se manifesta. Eu voto favorável ao pedido de vistas, presidente, porque também, quando eu li no sistema essa matéria, levantaram-se algumas dúvidas. Então, tá bom. Está aprovado o pedido de vistas por 2 votos, porque é só da Comissão de Justiça, haja vista que a Comissão de Obras não está presente. Parecer conjunto da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Comissão de Educação, Cultura, Saúde, Assistência Social e Defesa do Consumidor. Projeto de Lei 16 de 2020, parlamentar, vereador Jair Santilho Costa. Relatoria vereadora Sandra Pereira Alves Martins. Dispõe sobre a obrigatoriedade das casas de repouso e instituições privadas destinadas à permanência de idosos instalarem em suas dependências internas e áreas comuns sistema de monitoramento por câmara de vídeo e da outras providências. Fez todo o arrazoado jurídico, a relatora, e do parecer em análise ao projeto de lei em comento, verifica-se que esse possui respaldo legal para o trâmite nessa casa. Primeiramente, cumpre esclarecer que, por se parecer conjunto da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e da Comissão de Educação, Cultura, Saúde, Assistência Social e Defesa do Consumidor, passa-se a análise da constitucionalidade e legalidade ao projeto. A proposição é de competência legislativa, pois é matéria de interesse local e não se encontra no rol das matérias privativas do Poder Executivo. Ainda não onera o poder público e não interfere nas atribuições da competência do Executivo. Em complemento, não há, portanto, qualquer óbice para aprovação do projeto de lei supracitado, pois presentes os requisitos de legalidade e constitucionalidade da matéria. Diante do exposto, os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e Comissão de Educação e Cultura, Saúde, Assistência Social e Defesa do Consumidor, no âmbito de suas competências, entendem que o projeto de lei 16 de 2020 é meritório e opinam pela aprovação do mesmo. Isso posto, após análise esgotadas as atribuições dessas comissões, encaminhadas ao plenário para discussão e deliberação nos termos regimentais. Este é o parecer conjunto da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e Comissão de Educação, Cultura, Saúde, Assistência Social e Defesa do Consumidor. São José, 30 de julho de 2020, Sandra Pereira Alves Martins. Como se manifesta o vereador Carlos Eduardo de Souza Martins? Eu acompanho a relatora, presidente. Este vereador também acompanha o parecer da relatora. Vereadora Sandra, como é que se manifesta? Da forma que eu me manifestei no parecer, presidente. Lembrando, mais uma vez, que esse parecer ele teve análise da Procuradoria da Casa também, tá? Vereador André, como é que se manifesta? Voto favorável, presidente. Perfeito, então está aprovado. Senhores vereadores, nós temos mais, hoje tem bastante matéria mesmo, mais um parecer, que ele é da Comissão de Educação, Cultura, Saúde, Assistência Social e Defesa do Consumidor. Ele é parlamentar do vereador Sanderson Omessi de Jesus, que dispõe sobre a obrigatoriedade de manter informativo, indicativo de locação nos prédios utilizados pela administração pública direta, indireta e autárquica do município de São José e da outras providências. É na Comissão de Mérito, relatoria da vereadora Sandra Pereira Alves Martins. Do parecer,
Em análise à proposição, verifica-se que esta possui respaldo legal para trâmite nessa Casa Legislativa. Quanto ao mérito, tem-se que o projeto é louvável e de suma importância para os munícipes, haja vista a necessidade de cada vez mais o cidadão ter respeitado o seu direito de acesso à informação. Ainda, a proposição garante e amplia a transparência dos atos da administração pública, um dos princípios basilares da nossa Constituição Federal, que permite ao cidadão exercer sua cidadania por meio do controle social. Diante do exposto, os membros da Comissão de Educação e Cultura, Saúde, Assistência Social e Defesa do Consumidor entendem que o projeto de lei 64/2017 é meritório e opinam pela aprovação do mesmo. Isso posto, após análise e esgotadas as atribuições dessa comissão, encaminhamos ao plenário para discussão e deliberação nos termos regimentais. Esse é o parecer da Comissão de Educação e Cultura, Saúde, Assistência Social e Defesa do Consumidor. 30 de junho de 2020, Sandra Pereira Alves Martins. Então, a manifestação é só da Comissão de Educação. Como se manifesta o vereador André? Favorável, presidente. E a vereadora Sandra, como se manifesta? Favorável. Senhores vereadores, passado todos os projetos que nós tínhamos que colher e analisar os pareceres, então estamos terminando a nossa reunião conjunta, agradecendo... um informativo. O Tribunal de Justiça ligou solicitando informações sobre legislação de declaração de utilidade pública de entidades do município, pois estão com edital para doação de bens, mas precisam saber informações sobre as entidades que forem participar. Foi informado que atualmente está em vigor a Lei 5.817 de 2019, mas, como foi aprovado no final do ano, não foi dado ampla divulgação para as entidades. Inclusive, há, na atual legislação, dispositivo informando a necessidade de encaminhar à Câmara até julho de 2020 relatório prestando informações sobre o regular funcionamento das entidades, o que não ocorreu. Assim, foi conversado com o servidor do Tribunal de Justiça, onde informamos que iríamos verificar, junto ao presidente e aos demais membros da Comissão de Saúde, Educação e Assistência Social, a possibilidade de verificar a análise das entidades que irão participar. Do Tribunal de Justiça, o servidor Douglas. Nós vamos passar à vereadora Sandra, que é presidente da Comissão de Educação, para que ela possa fazer o retorno ao funcionário do Tribunal de Contas, certo? É até essa sexta-feira. Senhores vereadores... Presidente. Pois não, vereador Caê? Sobre esse assunto, eu já tive a oportunidade de conversar rapidamente com a vereadora Sandra, com a vereadora Mary Hang também, porque há essa preocupação de que, como a legislação que nós aprovamos, e acho que é uma legislação extremamente importante e necessária para a cidade, acho que em respeito às muitas instituições que realizam um trabalho sério e qualificado, mas acabou que o prazo então venceu e só que nós estamos em meio a uma pandemia e também nós precisávamos ter dado uma ampla divulgação a essa legislação. Então, até conversava com as colegas, as vereadoras Sandra e a vereadora Mary, a necessidade de pensarmos aí um dispositivo de ampliar, de ao menos nesse momento, esse prazo ser prorrogado, de repente, para o início do próximo ano. Acho que é um debate necessário a fazermos aqui coletivamente. Perfeito. Eu concordo, vereador Caê, é importante, vereadora Sandra, porque eu acho que as entidades também não foram informadas com relação a isso. Haja vista que aquelas que têm convênio com a Prefeitura Municipal de São José já prestam contas lá, era só transpor isso para a Câmara. Mas eu não sei se esse comunicado da Câmara e da legislação chegou a essas entidades. A vereadora América se posicionou. Mas também há muitas instituições, presidente, que não possuem convênios, sim, mas querem manter a sua utilidade pública em dia. Eu conheço algumas que têm esse desejo, conversei rapidamente com algumas. Acho que é nosso dever dar esse retorno, acho que é essa possível solução. Sim. Vereadora Mary. Obrigada, presidente. Na verdade, conversava com o vereador Caê, com a vereadora Sandra, no dia que nós fizemos a biometria ali para a nossa assinatura digital, e discutíamos do prazo do 30 de junho para a entrega desses documentos das entidades. Não houve realmente uma divulgação, nem desta casa, nem da prefeitura.
Levei a preocupação para o Júnior, que trabalha no gabinete da prefeita. Ele me garantiu que conversaria com o procurador do município e que eles encaminhariam um decreto da prefeita prorrogando este prazo para as entidades. Vou agora cobrar do Júnior, então, se já esse documento foi publicado, ou decreto, enfim, porque cabe à prefeitura postergar esse prazo, e acredito, vereador Caê, que não dá para ser só até janeiro. Por quê? Porque, assim, os documentos, as CNDs, o vereador Moacir é sabedor disso, ele milita nessa área há muito tempo. A gente sabe que as CNDs são sempre do final do ano para o início do próximo ano, e eles têm um compromisso muito sério de entregar documentos para a prefeitura quando formalizam convênios. Mas tem as outras entidades que não têm convênio com o município, mas que precisam manter a sua filantropia com outros projetos sociais que mantém aqui na cidade. Fico no compromisso de avisar aos amigos vereadores de como que está esse encaminhamento lá na prefeitura, junto do gabinete da prefeita. Obrigada, presidente. De nada. Vereadora Sandra, quer se manifestar? Sim, presidente, é exatamente isso que eu ia falar, né, que no dia que conversamos, então, rapidamente, mas chegamos à conclusão que a melhor forma e a forma mais ágil seria o quê? Através de decreto da prefeita municipal, né, prorrogando esse prazo, porque iria agilizar, em vez de vir nós, parlamentares, fazemos uma emenda e para leitura. Então, a vereadora realmente ficou de nos dar esse retorno. Agora, eu queria pedir, vereadora Mary, que se Vossa Excelência pudesse dar realmente esse retorno até amanhã, para que a gente pudesse, então, responder para o Tribunal de Contas, né, esse nosso entendimento. Então, né, que Vossa Excelência falasse direto com a prefeita, né, para ver a possibilidade, ela chama lá o procurador e vê a forma de já fazer esse decreto, para que a gente já tenha esse decreto em mãos para encaminhar para o Tribunal de Contas, para que as entidades, isso. Para que as entidades, né, não sejam prejudicadas nesse momento. Sim. Claro, vereador, eu só queria confirmar com o presidente se é o Tribunal de Contas ou o Tribunal de Justiça, por favor, Tribunal presidente. de Justiça. Tribunal de Justiça. Tribunal de Justiça fez esse questionamento para a Câmara, questionamento. Né? Isso. Obrigada, tá, eu comunico aos vereadores do grupo dos vereadores lá, combinado? Então tá. Obrigada. Senhores vereadores, então. não havendo mais matéria para análise ou para distribuição, agradeço a presença dos vereadores, convidando todos para a próxima reunião, na terça-feira que vem, às 15 horas. Obrigado, vereadores, e aqueles que nos assistem pela TV Câmara ou pelas mídias sociais, nosso agradecimento, e acompanhe os trabalhos das comissões permanentes da Câmara Municipal na próxima terça-feira, às 15 horas. Obrigado.